Vamos agora falar das classes de incêndio. A classe de incêndio surgiu para facilitar a nossa vida. Quando foi feito o estudo e definido as classes de incêndio, eles pegaram os elementos, pegaram os produtos que queimam e dividiram ele pela sua particularidade. Quanto mais parecido é o efeito após o incêndio, mais eles agruparam esses produtos na mesma classe. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Eu tenho um material que ele queima e deixa resíduo. Todos os produtos que queimam e deixam resíduo foram divididos na mesma classe. Eles têm outras características. Por exemplo, ele queima em superfície e em profundidade. Dividiram eles na mesma classe. Outro produto, vamos lá. Produto que queima e não deixa resíduo. Ficou na mesma classe. Produtos energizados ficaram na mesma classe. Então, assim, todos os produtos que têm essas semelhanças foram agrupados na mesma classe para facilitar a nossa vida. Então, agora nós vamos ver isso com mais detalhe. Por que facilitar isso, Diogo? O que acontece? Os agentes extintores vão combater vão retirar do incêndio aquele elemento que tem a característica principal daquele incêndio. Então, vamos lá, é o elemento que é mais fácil da gente retirar daquele incêndio. Vamos ver isso com mais detalhes a partir de agora, quando a gente fala das classes de incêndio. Vamos lá. Classe de incêndio A. A classe de incêndio A, ela se caracteriza por incêndio em materiais sólidos. Por exemplo, madeira, papel, algodão, plástico. Todos esses são materiais sólidos. Classe de incêndio B. A classe B é aquela classe que se caracteriza por incêndio em líquidos e gases inflamáveis. Se caracteriza por incêndio em líquidos e gases inflamáveis. Eles queimam e não deixam resíduo. Eles não queimam em profundidade. Vamos ver isso com mais detalhe. Aí nós temos os incêndios na classe C. Incêndios na classe C são incêndios que se caracterizam por materiais energizados. Incêndio em materiais energizados. Materiais ligados na tomada, materiais que têm bateria, que têm capacitores. Todos esses são incêndios em materiais energizados. O que acontece? Se eu tiro da tomada, ele vira outra classe. Se a bateria acaba, ele vira outra classe. Qual seria a outra classe que ele vira? Vira classe A. Mas enquanto ele está energizado, é classe C. Tranquilo? Vamos ver. Incêndio na classe A são os incêndios em materiais sólidos. Vamos ver quais são as características? Caracterizam-se por fogo em materiais sólidos, queimam em superfície e em profundidade. Vou dar um exemplo. Na sua cidade tem lixão? Se a sua cidade tem lixão, quando esse lixão pega fogo, é muito trabalhoso combater esse incêndio porque tem fogo lá em profundidade. Aí precisa de maquinário para remover esse material, jogar muita água, é muito trabalhoso. Outro exemplo, você já viu pó de serragem ou então aqueles monte de serragem, aquele amontoado? Se pega fogo lá, a gente só vê uma fumacinha, combate aquele incêndio lá. Se não remover aquele material, lá embaixo o fogo continua. Então, esse material é sólido, ele queima em profundidade. Algodão, os fardões de algodão, quando eles pegam fogo, muitas vezes a gente nem percebe. Aí a gente vê uma fumacinha, ou então tem as características que o pessoal que trabalha em algodoeira já sabe, é macaco velho, eles sabem que lá senta algumas moscas em cima, aquele fardão está pegando fogo.
Aí tira aquele fardão, isola ele lá longe, abre o fardão, aí quando abre, o fogo sobe. Aí joga bastante água, apaga esse incêndio. Então a gente está vendo que ele queima em profundidade. Se a gente só jogar um pouquinho de água, por exemplo, numa fogueira de São João, jogamos um pouquinho de água na fogueira de São João, ela vai apagar? Apaga, só que dali a pouco aquele fogo volta. Por quê? A madeira, ela queima em profundidade, você joga um pouquinho de água, apaga a chama, mas o calor, ele vai aumentando, aumentando, dali a pouco as chamas voltam. Tranquilo? Essa é a característica do incêndio na classe A. E ele deixa resíduo. Toda vez que queima, a gente vê aquela fuligem, aquela brasa ao final do incêndio. E esse tipo de incêndio precisa ser extinto utilizando água. Água é como se combate esse incêndio. Beleza? Vamos para a classe B. Classe B se caracteriza por incêndio em líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis só queimam em superfície. Só queimam em superfície. Não queimam em profundidade. Vamos ver, eu tenho um tanque de combustível queimando. Ele só queima em superfície. Se você furar um tanque que está queimando, o líquido vai escorrer, mas o fogo não escorre junto. Claro que se vier uma fagulha e cair nesse líquido, vai pegar fogo. Mas o líquido escorre e o fogo não escorre junto. Por quê? O líquido só queima em superfície, não queima em profundidade. Tranquilo? Como que eu apago esse incêndio? Esse incêndio ele é combatido utilizando pó químico seco, PQS. Eu pego um extintor de pó e apago ele por abafamento. Dou um jato de pó nele e apago ele por abafamento. Se tem um tambor com uma vazão muito grande, uma armazenagem muito grande, o pó químico ele não vai ser tão eficiente, porque eu não vou ter uma quantidade de pó tão grande. Aí eu utilizo a espuma. Eu diluo a espuma em cima dele, uma camada de espuma, e eu apago esse incêndio por abafamento. Eu tiro o oxigênio do incêndio que está ali queimando. Diogo, mas eu tenho um cobertor e é um tambor pequeno. Posso colocar esse cobertor em cima? Pode, pode. A gente vai molhar o cobertor, vai colocar em cima. Pode sim. Diogo, eu tenho areia, tem um líquido vazando aqui, está queimando, eu posso jogar areia em cima? Pode, você vai combater também por abafamento. Mas isso são proporções, às vezes, pequenas. Ah, Diogo, mas é um derramamento grande num caminhão-tanque. Aí essa areia vai ser para fazer uma contenção, né? Vai ser para fazer uma contenção. Então é uma outra técnica que a gente tem, vamos falar sobre isso num segundo momento, não agora. Mas é importante a gente saber esses detalhes. Tranquilo? Vamos agora para a classe C. Para a classe C, o incêndio na classe C é um incêndio em material energizado. O que seria isso? Ah, pegou fogo num ar-condicionado, classe C. Pegou fogo num transformador, classe C. Pegou fogo em qualquer coisa que esteja energizada, classe C. A gente combate esse incêndio, a princípio, com a utilização do extintor de CO2. A gente utiliza o CO2 que ele neutraliza o oxigênio daquele local, ele tira o oxigênio daquele local. Aí o incêndio ele apaga. Ele também age por resfriamento? Age também por resfriamento, mas o nosso foco é a retirada do oxigênio daquele ambiente. Eu posso jogar água? Se você joga água, a água conduz eletricidade. Então não pode jogar água. A gente tem que utilizar um elemento que retira o oxigênio do local. Diogo, mas no outro, o senhor falou que ele retira o oxigênio, o pó. O pó químico retira o oxigênio, realmente. Só que a gente pensa o seguinte, o CO2 é um agente extintor limpo. É um agente extintor que, quando ele é acionado num painel de comando importante,
ele deixa o ambiente totalmente limpo, ele não suja o ambiente. Quando eu aciono um extintor de pó, por exemplo, o pó químico BC, ele é um pó químico que tem sódio naquele material. Além de sujar muito, ele pode corroer também os equipamentos que lá não foram afetados pelo incêndio, mas passaram a ser afetados pelo pó que sujou muito aquele material. Ele é um material que tem sódio, o sódio corrói materiais que são metálicos, ligas metálicas, e pode danificar também o acesso à informação importante daquele painel de controle que foi afetado pelo incêndio. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa estar sempre avaliando e tendo em mente quando a gente fala das classes de incêndio. Diogo, existem outras classes de incêndio? Existem várias outras classes de incêndio. Não vou entrar em detalhes aqui agora para a gente, porque nós vamos depois falar sobre os métodos de extinção e a utilização dos extintores. Então eu quero focar muito nesse conteúdo, que é um conteúdo que a gente utiliza em 95% dos nossos incêndios. Então é muito importante a gente ter isso muito em mente e ficar isso muito gravado na nossa mente. Existem classe D, classe K e outras classes que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui com a gente. Tranquilo? Beleza? Então vamos agora para um outro conteúdo muito importante.